nossa conversa a partir de agora é com o vereador Leônidas Júnior, vereador do PSB. Já está conosco para bater um papo, fazer um balanço da atuação dele na Câmara Municipal de Teresina em 2025. Muito boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Jornal Dia News. Boa tarde, agradeço, Natanael, todo o pessoal aqui do Dia. Sempre um prazer estar aqui. Vereador, para abrir a nossa entrevista, antes de fazer um balanço do seu trabalho na Câmara Municipal, eu gostaria de tratar de um tema, de certa forma até polêmico, que repercutiu bastante, uma lei que foi apresentada pelo senhor, sancionada pelo prefeito Silvio Mendes, que trata da vacinação dos alunos e alunas da rede municipal. A obrigatoriedade, inclusive, dos pais apresentarem esse comprovante vacinal atualizado, a caderneta de vacinação. Vamos explicar para a nossa audiência o que é que muda na prática e na sua avaliação, por que tanta polêmica em relação a esse tema? Anteriormente, atualmente no caso, era pedido a caderneta de vacinação da criança ao se matricular na rede municipal. Entretanto, não havia obrigatoriedade, nem tanto uma perspectiva de se cobrar ou ficar em cima disso. A lei vem, na verdade, obrigar que os pais, que os responsáveis legais dessa criança apresentem esse cartão de vacinação completo. Por que a gente colocou essa lei? Porque a gente entende que é uma questão de segurança. Uma questão de segurança e uma questão de saúde pública, antes de tudo. Você tem um ambiente escolar que é mais propício à propagação de doenças, fora as doenças que a gente sabe que é somente com a vacina que se previne, que se evita essas doenças, sem contar ainda crianças que muitas vezes têm problemas, por exemplo, autoimunes, tem doenças que são autoimunes que não podem se vacinar. Então, esse outro corpo de crianças que está vacinado protege essas crianças, os professores, os profissionais da educação. A meu ver, essa lei não deveria ter causado nenhum tipo de polêmica, Mas, ao que parece, no mundo de hoje, a gente sempre tem que estar provando de que a Terra é redonda. A gente sempre tem que estar afirmando coisas que são básicas, É difícil a gente imaginar que tem pessoas que vão para a internet, se sentem à vontade de falar contra a vacinação infantil, contra a vacina, que criam teorias da conspiração, de que que o governo estaria interessado em manipular alguém através de uma vacina, que a pessoa vai se transformar em alguma coisa tomando a vacina. Então, infelizmente, faz parte aí de um campo ideológico bastante, vamos dizer assim, bastante fora da casinha, vamos colocar nessa perspectiva. Mas senhor, a lei já sancionada pelo prefeito já passa a valer agora, no ano letivo de 2026? Sim. Como é que vai ser, inclusive, a fiscalização e a aplicação na prática nas escolas? A lei já está sancionada pelo prefeito, pelo período para aplicação, esse ano letivo agora, 2026, que se inicia, ela já começa. Então, isso os diretores, o pessoal da Secretaria de Educação já recebeu, o secretário de Educação já recebeu, já está a par e vai repassar aos diretores das escolas para que faça esse acompanhamento. No ato da matrícula, a secretaria, no momento que for cadastrar, as pessoas já serão informadas que terão que apresentar uma caderneta de vacinação completa, que é o mínimo, que aqueles pais que são responsáveis, que temem pela vida, pela saúde dos seus filhos, o mínimo a se fazer é a vacinação contra todas as doenças. Imagina a tristeza, a dor, o sofrimento que é uma criança ter uma doença por conta de negligência, de um pai, de uma mãe que decide, ou por irresponsabilidade, ou por ideologia política, deixar de vacinar seu filho. Vereador, o senhor chegou à Câmara Municipal no mês de junho, após o afastamento da vereadora Tatiana Medeiros pela Justiça, e eu lembro que na posse o senhor já apresentou vários projetos de lei, protocolou. Qual o balanço que o senhor faz dessa passagem na Câmara Municipal, esse período de pouco mais de 6 meses, e daqueles projetos que o senhor apresentou, qual o saldo, o que já foi aprovado, o que está em tramitação, o que deve ser colocado em pauta nos próximos meses? Natanael, eu faço um balanço positivo desses 6 meses que a gente passou à frente da Câmara de Vereadores. Nós tivemos que montar um gabinete, uma equipe técnica em tempo recorde. Isso é uma dificuldade. Após a montagem dessa equipe, a gente apresentou alguns projetos importantes. Diversos indicativos de lei foram aprovados. Dentre eles eu destaco da criação da guarda
municipal rural, que a gente conseguiu aprovar e o prefeito se comprometeu, assim que fizer um novo concurso, destacar viaturas específicas para a zona rural de Teresina. Eu destaco a luta pela anistia das 4.000 multas ali na Rui Barbosa. Foi uma grande vitória da nossa atuação junto à prefeitura. O prefeito Silvio Mendes entendeu que eram multas ali colocadas de maneira irregular e revogou essas multas. Eu destaco ainda o projeto que criou uma política municipal de saúde mental para os profissionais da educação em Teresina. Outro projeto que a gente colocou e que teve uma boa aceitação também foi a questão da atuação nas comunidades, né? Visitando as comunidades, visitando as UBS, vendo quais são as problemáticas reais, fazendo as cobranças, a indicação. Porque uma coisa, Nathanael, é você fazer uma indicação e essa indicação muitas vezes fica ali no papel. Outra coisa é você faz a indicação e você vai lá na superintendência, no secretário, vai atrás, corre, até que aquele problema seja resolvido. Então nós conseguimos tapar buracos em diversos locais de Teresina, recolhimento de lixo, cobrança por limpeza, por capina, desde a Zona Sul até a Zona Norte. Então acho que é um balanço positivo, né? Foi uma legislatura bastante propositiva nesse sentido, não fugindo a tudo que aquilo que a gente se comprometeu na posse e também em campanha, né? Eu digo sempre que a nossa atuação foi muito programática, seguido à risca o nosso programa que a gente apresentou para os eleitores no momento que a gente estava pedindo voto. A avaliação que o senhor faz também dessa primeira experiência enquanto vereador, a relação com os colegas, a relação com o Palácio da Cidade, o prefeito Silvio Mendes, está também dentro do que o senhor esperava para esse primeiro ano de mandato? Com certeza. A nossa avaliação assim, da relação com os colegas, com a casa, é a melhor possível, né? Nesse período agora de recesso, a gente até brinca que é doloroso não ir para a Câmara. Hoje se reuniu lá um grupo de vereadores, estava eu, o vereador Zé Filho, o vereador Fernando Lima, depois chegou o vereador Carpegiani, porque assim, é a vida, é a nossa vida aquilo ali. Você cria um laço muito intenso com aquela casa, né? Então isso marca de uma maneira muito profunda. Então a gente convive ali, acaba que você convive mais no ambiente público, no ambiente político, do que com sua própria família. Então acaba que isso marca muito. E a atuação, a relação com a prefeitura tem sido uma boa relação. O prefeito Silvio Mendes tem sido bastante solícito, bastante aberto à Câmara de Vereadores, aos vereadores. A mim, especificamente, posso falar que sempre que preciso tratar de algo administrativo, algum projeto de lei, alguma questão, tudo é tratado diretamente, sem intermediários, sempre bastante acessível. Então, eu acho que esse foi um bom ano nessa relação pública, tanto com a Câmara quanto com o prefeito Silvio Mendes. Agora, a Câmara sofreu algumas críticas públicas. Nós tivemos 3 CPIs realizadas em 2025, algo até atípico. Alguns episódios também de animosidades entre parlamentares no plenário também acabaram sendo bastante criticados pela população. Como é que você avalia, de modo geral, a imagem da Câmara Municipal de Teresina diante desses fatos junto à população? Olha, eu acho que, inclusive, quando eu estava em campanha, eu dizia sempre que o povo ele iria esperar muito dessa legislatura, como está esperando. Porque nós tivemos aí 4 anos de gestão do ex-gestor Dr. Pessoa, que foram, na verdade, eu sempre digo, que é um apagão institucional que a cidade viveu. E num momento de reconstrução, é muito natural de que a sociedade cobre muito da Câmara de Vereadores, que a sociedade veja o papel importante que tem aquela casa e que fique em cima. Hoje eu faço uma avaliação de que a própria imprensa, você vê, se você for pegar matérias que tem na imprensa sobre política, você comparar o que sai sobre a Câmara Municipal e sobre a Assembleia Legislativa, a Câmara hoje está muito mais em evidência, porque você tem um trabalho maior a ser feito. E isso faz com que, obviamente, também as críticas venham, né? Como você bem colocou, nós tivemos o episódio das 3 CPIs, né? Que para alguns, no imaginário de alguns, meio que não respondeu muito do que deveria ter sido feito. Acontece também muito, Nathanael, às vezes a gente coloca um projeto de lei, alguma coisa, aí vem uma crítica na rede social assim, deveria aumentar o salário do professor. Porque às vezes a opinião pública ela confunde
qual é a atuação de fato de um vereador da Câmara de Vereadores. E aí cobra uma tarefa que seria do Executivo para a Câmara, cobra uma tarefa do que seria para a Câmara para o Executivo. Então, assim, eu acredito que as CPIs seguiram o seu curso, é um instrumento daquela casa, né? Um instrumento parlamentar. Não assinei nenhuma das CPIs, enquanto estive lá parece que 2 foram abertas, não vi sentido naquele momento, naquelas CPIs, mas respeito muito o trabalho que foi feito ali pelos colegas, né? E dizer também assim que as disputas ideológicas elas existem. Eu lembro que o presidente Enzo conduziu muito bem essa matéria, chamou em um determinado momento e disse, olha, discussão política bacana, cada um pode ter seu posicionamento, seu lado, agora aqui nós somos uma casa, uma institucionalidade, chamou mesmo, como diz no popular, né? Chamou na grande ali todo mundo para acalmar os ânimos, para a gente produzir realmente o que a cidade espera da gente. Eu acho que deu uma melhorada, né? Deu uma mudança nesse cenário. Para 2026, o que você espera do mandato da Câmara Municipal? Quais são as prioridades? Eu espero um ano positivo, um ano melhor do que foi 2025. Eu acho que a Câmara ela entregou um presente não ao prefeito, mas à cidade de Teresina, quando a gente permitiu ali que fosse renegociada aquela dívida do BB500, porque a prefeitura estava num momento ali de dificuldade financeira. Você tinha ali uma nota Capag, que é o que regulamenta qualquer tentativa de pegar crédito muito baixa. A prefeitura hoje já caminha para uma nota A. Então, é a recuperação de uma capacidade de investimento. O doutor Silvio Mendes fez uma gestão bastante austera, sob o ponto de vista do que dava para fazer. Eu acho que tende a melhorar bastante agora em 2026 na oferta de serviço público, na desenvoltura de alguns projetos e no que a Câmara pode pautar mesmo pela sociedade. Por exemplo, agora mesmo eu já estou avançando mais na questão da regularização fundiária. Foi algo que eu me comprometi em campanha. Então, para o início desse ano já está aprovado uma audiência pública para a gente discutir regularização fundiária ali na Zona Sul, chamar ali o presidente da ETURB para uma conversa, o Vicente, para que a gente possa achar soluções. Eu acho que tende a ser um ano, vamos dizer assim, de muita entrega da Câmara Municipal de Teresina. Você vai atuar também durante esse recesso parlamentar, mesmo que de forma fora da Câmara Municipal, no espaço físico, mas nas comunidades? Como é que você espera atuar nesse recesso? Não exige recesso, né? Recesso assim, de não ir para lá para ir para a sessão. Agora, assim, o celular nunca para, as demandas nunca param de chegar, os problemas não param. Obviamente que alguns órgãos ficam fechados, mas o vereador que está ali no dia a dia da população, não tem como você parar, não existe essa história de você dizer, eu vou tirar umas férias. Não, porque as demandas elas são reais, concretas e é cotidiano. Todo dia tem alguma questão que a gente tem que resolver, que a gente tem que dar alguma solução. Agora, vereador, 2026 é um ano eleitoral. E alguns parlamentares da Câmara Municipal de Teresina são candidatos a deputado estadual, a deputado federal. Outros parlamentares naturalmente vão se engajar em campanhas, né, de candidatos proporcionais e também da eleição majoritária. O que o senhor espera desse ano eleitoral? O senhor acredita que pode haver algum prejuízo à produtividade da casa, o fato de estarmos em um ano eleitoral, ou isso já está sendo tratado internamente? Eu acredito que não, eu acredito que, pelo contrário, um ano eleitoral ele faz com que muitas vezes as coisas andem mais rápido. Então, assim, é o interesse político que faz com que a entrega seja feita. Eu sou um defensor da política, vamos dizer assim, de um sentido inegociável. Eu acho que técnica e política não se separam. Eu acho que as duas caminham juntos. Então, um ano eleitoral é o melhor ano possível para você fazer entrega, para você destravar aquele calçamento prometido, aquela obra que foi comprometida. Então, é um momento que está todo mundo querendo mostrar resultado. Então, é aproveitar esse momento que todo mundo quer mostrar resultado para justamente dar vazão às demandas que a gente recebe. Eu mesmo estou lutando por um asfalto ali na Vila Paris e na Vila Costa Rica, que eu tenho fé em Deus que no ano eleitoral ele vai sair, né? Eu vou utilizar esse ano eleitoral para tensionar, para que esse asfalto seja direcionado ali para essas duas localidades que eu me comprometi em campanha. Como é que está o seu posicionamento em relação a esse processo? Você já definiu os apoios para deputado estadual, para deputado federal? Sim. Já tem parcerias políticas consolidadas? Sim, parcerias antigas, consolidadas, por exemplo, com o nosso amigo Zé Santana, secretário de Trabalho, que é pré-candidato a deputado federal. É alguém que não
não está lá, é alguém que quer entrar, tem uma capacidade impressionante administrativa, de consenso também, de diálogo político. Para deputado estadual, vou marchar com um amigo de mais de 15 anos, que é o Enzo, que eu conheci no movimento estudantil. Para mim será uma alegria ter alguém que não vamos dizer assim, filho de político, neto de político, alguém que cresceu na política aqui em Teresina, vem da base dos movimentos sociais, defendendo estudantes, defendendo pessoas que muitas vezes são desfavorecidas, pessoas que estão dentro dos movimentos. Então, assim, alguém como o Enzo, que vem dessa origem, para mim é um prazer e será uma alegria vê-lo ocupando uma cadeira no Legislativo Estadual. Agora, o senhor é filiado ao PSB e existe uma cobrança da direção nacional do partido de que a sigla forme chapas também nos estados, o Piauí incluído nisso. O presidente recém-possado, João Campos, prefeito de Recife, tem defendido isso. E, de certa forma, hoje o senhor é o principal nome da sigla no Piauí, vereador da capital, um dos poucos nomes do partido com mandato. O senhor tem sido procurado também pela direção para dialogar sobre isso, sobre o futuro do PSB aqui no Piauí? Pela direção nacional, ainda não. Pela direção estadual, há uma preocupação nossa, né? Entretanto, eu tenho dito sempre que uma eleição ela é o reflexo da eleição passada. Então, na eleição passada, nós não tivemos uma articulação nesse sentido. Então, o que ocorre? A maioria dessa chapa, desses bravos e bravas guerreiros que lutaram em 2024 por uma cadeira na Câmara Municipal, não houve uma articulação de fato pensando em 2026, para se lançar candidaturas, para se pensar candidaturas. Então, organizar isso hoje, nós estamos em dezembro, na véspera de um ano eleitoral, é muito complicado. É muito complicado sob esse ponto de vista. Tem outro fator aí que é predominante. Hoje, o PSB ele é um aliado de primeira hora do governador Rafael Fonteles. O governador Rafael Fonteles tem uma estratégia muito clara aqui colocada na mesa aqui para as chapas, tanto de federal quanto de estadual. O governador tem dito sempre que ele quer aí, no máximo para estadual, 2 chapas. E a gente vai ter, no máximo, acredito, para deputado federal, dentro da base do governo, 3 chapas, que é o que se desenha. É a do PSD, é do PT e outra seria do Republicanos. Então, assim, aonde é que tem espaço, como é que nós acharíamos espaço, como é que nós dialogaríamos nesse momento para se construir uma chapa dentro do PSB? Eu sou um dos que mais defende, eu acredito em partido que disputa eleição. Agora, entretanto, eu costumo falar sempre que a gente tem que saber quais são as brigas que a gente pode ganhar. Se a gente entrar numa briga que a gente não tem a mínima capacidade de ganhar, eu acho isso um erro político, prático e mesmo programático, né, do partido. Então, é uma definição que ainda precisa ser feita. O João Campos ficou de vir aqui no fim do ano, não foi possível. Acredito que no ano que vem, nesse ano 2026, ele venha para uma conversa e para que ele passe a estratégia que ele tem em mente, né? Pode ser que seja uma estratégia melhor, pode ser que o PSB até consiga formar uma chapa para federal, né, dentro da perspectiva do presidente nacional. Vereador Leônidas Júnior, obrigado pela presença, obrigado por atender o nosso convite nessa véspera de Natal. Desejar ao senhor um Feliz Natal e um 2026 próspero e de muito trabalho na Câmara Municipal e deixar aqui aberto espaço para o senhor se dirigir ao teresinense para deixar sua mensagem também de final de ano. Muito bem, agradeço, Natanael, agradeço aqui a TV O Dia, de qual eu sou, assim, vamos dizer assim, um parceiro assíduo. Queria dizer para o teresinense que me assiste que é um momento de reflexão. O Natal é um momento de repensar as nossas práticas. Junto ao fim de ano também é um momento de planejar para o próximo ano. A frase que eu digo sempre, a gente precisa ter fé, esperança e amor, como diz na Bíblia. Eu acho que esses 3 caminham unidos e é o que a gente vai precisar nesse ano novo. É ter fé na vida, esperança no que há de vir e muito amor no coração para que a gente possa enfrentar os problemas do dia a dia. Obrigado, vereador. Um excelente Natal, um excelente ano novo. Até a próxima. Até a próxima. 2026. Obrigado pela presença.